Os sistemas agroalimentares são fundamentais para o desenvolvimento sustentável. Eles envolvem uma tríade de variáveis da maior importância quando se fala de alimentação: desenvolvimento social, nutrição e saúde humana e a viabilidade dos ecossistemas. E tem como maiores desafios a mudança climática e a busca de justiça social. Portanto, não há como pensar em alimentação como um processo que se resume à produção e consumo. Reduzir o alimento a uma esfera econômica equivale a reduzir também a vida humana a uma esfera econômica. Para muito além disso, os alimentos devem estar no centro do debate de um modelo de sociedade. E uma sociedade que aceita que as pessoas passem fome ou sejam subnutridas, ou ainda que sejam alimentadas com produtos de baixa qualidade, é uma sociedade doente. Há tempos se debate no mundo a sustentabilidade dos sistemas alimentares. Nós vamos citar algumas pesquisas e propostas que têm repercutido nesse debate, e pensar em soluções que possam se afirmar como tendências na produção de alimentos. A Organização das Nações Unidas e seu órgão ligado às questões de alimentação, a FAO, tem promovido sucessivos debates sobre a alimentação no mundo. A preocupação com a alimentação está contemplada em vários dos chamados ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, a meta do ODS 2 é a erradicação da fome no mundo e a promoção da agricultura sustentável. A FAO tem conduzido painéis com especialistas em diversas áreas do conhecimento, ora voltadas para o combate ao desperdício de alimentos, ora a proteção social para a segurança alimentar, ou a nutrição e sistemas alimentares e também a agroecologia, práticas inovadoras na agricultura. Esses painéis de alto nível voltam-se para um planejamento estratégico da produção de alimentos no mundo. Um desses painéis foi coordenado pelo pesquisador francês Patrick Caron, da Universidade de Montpellier, na França. Num artigo publicado em 2018, um grupo de 28 cientistas, liderado pelo Dr. Caron, aponta que a transformação dos sistemas alimentares envolve 4 partes. A primeira, os sistemas alimentares devem favorecer que todas as pessoas se beneficiem de alimentos nutritivos e saudáveis. Segundo, devem se basear numa produção agrícola sustentável. Terceiro, devem mitigar as mudanças climáticas e colaborar para uma maior resiliência das comunidades. E quarto, devem encorajar o renascimento dos territórios rurais. Como dito anteriormente, em 1970, a média de alimentos disponíveis por pessoa era de 2.373 quilocalorias dia. Esse número em 2005 é de 2.772. Entretanto, é um retrato muito desigual, o que inclui extremos. Há quase 1 bilhão de pessoas que passam fome no mundo, o que é intolerável. A fome é imoral do ponto de vista ético, é cruel do ponto de vista humanitário, é indigna do ponto de vista da cidadania, é nociva do ponto de vista nutricional e intolerável sob qualquer ponto de vista. Em um outro extremo, há mais de 1 bilhão de pessoas com excesso de peso ou obesidade. E ainda existem 2 bilhões de pessoas que têm uma dieta inadequada que implica em deficiência nutricional. Os estudos do Dr. Caron têm como ponto de partida as políticas de agricultura e sistemas alimentares alinhados à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o que inclui
Padrões de consumo alimentar saudáveis e sustentáveis. A primeira parte da transformação está relacionada aos padrões de consumo dos alimentos. Um desafio que é ampliado pela constante elevação dos índices demográficos. A produção de alimentos precisa estar comprometida com um padrão de alimentação e nutrição. O que deve ser produzido no futuro deve prever o impacto social, ambiental e na saúde das pessoas, tanto em termos de volume como qualidade. Isso diz respeito ao que nós comemos, ao que nós desperdiçamos ou reciclamos. A dieta não saudável é reconhecida como um problema global, bem como as comorbidades advindas de uma alimentação não saudável. A desnutrição impede que milhões de pessoas atinjam suas capacidades potenciais de viver uma vida digna e saudável, o que se traduz em uma óbvia condição de injustiça social. Por tudo o que nós já falamos, o consumo de alimentos é uma área importante de inovação, mas requer políticas públicas envolvendo produção, cadeias de valor, meio ambiente, nutrição, saúde, padrões de consumo alimentar sustentáveis e sensíveis à nutrição devem ser apoiados por meio de ambientes alimentares favoráveis. Mudanças dietéticas e reduções no desperdício de alimentos são elementos centrais dos ODS para consumo e produção sustentáveis e, de forma mais ampla, de todos os ODS. A segunda parte da transformação envolve a promoção da produção, processamento, distribuição e comercialização agrícola, inclusiva, sustentável e sensível à nutrição. Deve considerar as múltiplas funções e demandas da agricultura e dos alimentos. A agricultura sustentável pode criar empregos decentes, apoiar o crescimento inclusivo, melhorar os meios de subsistência e se adaptar às mudanças climáticas. Entretanto, o local e o contexto dessas mudanças importam. As estimativas da FAO sugerem que o empoderamento econômico das mulheres no ambiente rural, por meio de um acesso igualitário aos recursos produtivos, pode aumentar a produtividade nessas propriedades rurais em 20% a 30%, tirando entre 100 e 150 milhões de pessoas da fome. Nenhuma dessas mudanças é alcançável na ausência de ecossistemas saudáveis e de serviços associados. Mas isso inclui o desafio de aumentar a produção agrícola em terras agrícolas existentes, de forma a garantir que a biodiversidade se mantenha, que se mantenha também a integridade dos ecossistemas e a sustentação de serviços ecossistêmicos. Os padrões, desempenho e efeitos da produção agrícola devem ser considerados ou reconsiderados. No mundo inteiro, os agricultores estão buscando práticas agrícolas ecologicamente corretas. Uma parte importante da transformação. Muitos avanços técnicos foram desenvolvidos e submetidos a análises científicas em torno da agroecologia e da agricultura orgânica. Segundo a FAO, a agroecologia é a mais importante abordagem promotora da transformação. Do ponto de vista técnico-científico, tem sido cada vez mais importante entender os mecanismos regulatórios, biológicos e ecológicos, e ampliar esse entendimento, aumentar a eficiência dos sistemas agrícolas, poupar a natureza das nossas ações. Estas abordagens podem ajudar a projetar sistemas de produção sustentáveis. Isso envolve o uso de vários critérios e muitas escalas de medição diferentes. Requer a análise e o fortalecimento de sistemas de inovação na agricultura. Um desafio para muitos cientistas, né, e que levem em conta o conhecimento e as experiências locais.
Também mais um desafio: as soluções nem sempre são aplicáveis a todos os contextos. O que pode ser útil aos produtores de cacau pode ser inviável para os produtores de café, por exemplo. A terceira parte da transformação envolve uma resposta combinada ao desafio das mudanças climáticas, foco do Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas de 2015. E é fundamental para a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. O ponto de partida é a contribuição da agricultura e das mudanças no uso da terra para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E a capacidade limitada das práticas dos sistemas agrícolas e alimentares existentes em reduzir sua pegada climática. Isto é, as condições climáticas sofrem com a estrutura de sistemas agrícolas predatórios, que são também influenciados por essas mudanças climáticas, num ciclo nocivo que precisa ser interrompido com a adoção de sistemas agrícolas sustentáveis. A quarta parte da transformação do sistema alimentar sustentável diz respeito ao potencial das atividades produtivas no campo, estimulando o bem-estar das pessoas. Produtiva em sentido amplo, mas incluindo uma condição de cidadania digna para as pessoas. Moradia, trabalho decente, cobertura social. O acesso à terra e ao trabalho no campo são meios para a redução da pobreza. Também são meios para mitigar a violência no campo. O apoio à atividade rural das famílias é essencial para que a relação entre campo-cidade e urbano-rural se dê sem ruptura, ou seja, de que as condições no campo sejam boas o suficiente para que as pessoas não migrem para as cidades. Uma migração que se dá em detrimento da qualidade de vida das pessoas que vivem no campo. Mas não é simples manter as pessoas no campo. Isso requer planejamento, mecanismos legais, apoio para que os territórios rurais sejam permanentemente revitalizados. Sobretudo, os jovens precisam redescobrir o campo. E é preciso ver no campo mais do que um espaço provedor de segurança alimentar. O campo também deve ser, ele próprio, alimentado com democracia, participação popular. Manter as pessoas no campo tem que fazer parte de um conjunto de políticas públicas e do apoio de entes privados. É necessário, mas está longe de ser simples. Lembro que apesar de que no Brasil 77% dos estabelecimentos rurais sejam classificados como agricultura familiar, isso corresponde a menos de 1/4 da área agricultável, ou seja, o Brasil tem uma enorme concentração fundiária. Além disso, é preciso lembrar que o Brasil foi o país que recebeu o maior contingente de escravos do mundo, que foi o último país a abolir a escravatura, e que até hoje o Ministério Público do Trabalho ainda combate o trabalho em condições análogas à escravidão em propriedades rurais Brasil afora. Portanto, isso tudo ainda ecoa de forma perversa na territorialidade rural brasileira.